Bom dia a todos. Nós vamos dar seguimento ao sermão profético e hoje nós vamos falar sobre tempos de vigilância. Eu deixo uns minutinhos os slides aqui, esse principalmente, que é a bibliografia que eu utilizei para a gente conversar um pouquinho essa manhã sobre esse tema tão importante para nossas vidas. Nós já estamos bem adiantados no sermão profético, que a gente já está lá embaixo, ó, no terceiro item, olhando pelo Novo Testamento do Haroldo Dutra, nós já estamos lá, tempo de vigilância, ou no oitavo, olhando pela Bíblia de Jerusalém. Mas os assuntos são os mesmos. Eu gosto de dar ênfase, apenas a forma didática é apresentada diferente, a forma didática do sermão profético. Mas o conteúdo de ambos é o mesmo. Nós tivemos a oportunidade, de algum tempo atrás, de já termos feito todo o Sermão da Montanha, que é importante relembrar que é lá, nesse Sermão da Montanha, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixa para todos nós um roteiro de como nós podemos implantar o reino de Deus aqui na Terra. Sempre relembrando que é para nós implantarmos, não é uma coisa mágica, mas sim Ele conta com cada um de nós para trabalharmos e fazermos essa transformação planetária. E o sermão profético, que é o que nós estamos tendo a oportunidade de virmos fazendo todo esse ano, já ano passado também, ele trata das transformações que futuramente, ou seja, que ocorreriam logo após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as coisas que aconteceriam com a humanidade terrestre e principalmente esse momento de transição que nós estamos vivendo e que nós já ouvimos falar tantas vezes, que é a transição do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Um mundo em que não haverá mais expiações, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque o mundo de regeneração é um mundo que ainda cabe provações, mas não mais expiações. Isso é um alerta para todos nós, para que nós possamos ter a consciência o mais receptiva e ampliada possível, para que nós possamos não fazer mais dentro das nossas relações uns com os outros, não criarmos mais processos expiatórios e também aproveitarmos para quitarmos os processos expiatórios que já estão inseridos no nosso planejamento reencarnatório. Teremos oportunidade futuramente de falar do sermão do cenáculo, que representou a última ceia, que foi dirigida aos apóstolos, e ainda sermão dos 8 ais, que foi dirigido aos escribas e fariseus, falando da hipocrisia, das máscaras sociais, se nós trouxermos esse assunto para a atualidade. Sermão profético, relembrando aqueles que estão vendo esse assunto pela primeira vez, ele foi proferido também no monte, só que foi no Monte das Oliveiras. É importante a gente falar isso, porque é 2 sermões que foram importantes. O Sermão da Montanha e o Sermão Profético, todos os 2 foram feitos no monte. É importante refletirmos a importância de nos elevarmos, ou seja, de subirmos, para que nós possamos, diante da vida, ter uma visão mais ampla e mais aprofundada daquilo que está inserido na nossa própria vida, das próprias coisas, dos próprios ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós trabalhemos por nos elevarmos para que nós possamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, esse sermão foi proferido no Monte de Oliveira e lá, então, Jesus falar o que aconteceria com a humanidade terrestre após a sua morte. E ainda vale ressaltar que, de uma forma didática, esse sermão ele pode ser dividido em 2 tempos. Um período de sofrimento e o outro de transformação, propriamente dito. E que nós, então, possamos aproveitar esses momentos ao máximo. Gandhi disse assim certa vez: se queremos progredir,
não devemos repetir a história, e sim fazer uma nova história. Então, para nós podermos mudar todo esse cenário da nossa própria existência e também o cenário, o panorama de toda essa humanidade que nós temos tido a oportunidade de presenciar tantas violências, tantas inversões de valores, tantos momentos de conflitos, só há um jeito, é nós mudarmos essa história. E para isso basta tão somente, se nós não quisermos dar um sentido propriamente religioso, mas é olharmos para a própria história da humanidade e vermos o que nós fizemos dessa história, qual foi o nosso comportamento e quais foram as consequências do nosso comportamento, e modificarmos o nosso comportamento diante dos fatos que se apresentam dentro da sociedade e que nós não estamos satisfeitos. Para mudar, nós temos que simplesmente começar esse processo dentro do nosso coração. Se queremos uma sociedade melhor, esse melhor tem que começar a existir dentro do nosso mundo interior e na vida de relação. E nada melhor do que esse período que nós estamos vivendo, que é um período de crises. Todos estamos passando por esse período de crise. Uns de uma forma mais ostensiva, porque essa crise às vezes vai muito além das questões sociais, das questões materiais, mas muitas vezes elas nos afetam também emocionalmente ou na nossa vida espiritual. Mas tempos de crise são tempos de oportunidades, por incrível que pareça. A palavra crise, ela nos oferece oportunidades. Oportunidades de quê? De nós fazermos a nossa história diferente, de nós construirmos um outro enredo, de nós mudarmos tudo o que for possível, ou seja, tudo que estiver ao nosso alcance, com as nossas forças, de nós podermos transformar, ou seja, todas as crises são oportunidades de transformações. Como a gente teve oportunidade da outro mês de também estarmos aqui falando sobre o sermão profético, que nós citamos a parábola da figueira, que é da figueira, não é da figueira que secou, porque a da figueira que secou não faz parte do sermão profético, é uma outra parábola. E nós vimos lá que o principal, o fulcro, o assunto principal, era mostrar que assim como o figo é uma flor que infloresce, ou seja, a flor nasce para dentro, e ao mesmo tempo enfrutece, a fruta nasce para dentro, mostrando que todo o movimento de transformação que o nosso Senhor Jesus Cristo estava querendo deixar para nós, era um movimento interno. Nós precisamos enflorescer, enfrutecer por dentro, para que aí sim o externo possa ser verdadeiramente transformado e que essa transformação, ela seja uma transformação verdadeira e não só aparente, mas uma transformação de fato, e uma transformação que possa atingir não a meia dúzia, mas a toda a comunidade, a toda a humanidade terrestre, porque não existe felicidade isolada. Tudo que é isolado está ligado ao egoísmo. Nós precisamos entender que para nós sermos felizes de uma forma ampla e verdadeira, é preciso que a felicidade do outro esteja embutido dentro desse processo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, em todo o sermão profético, ele mostra que a maior transformação do planeta Terra não é propriamente na sua estrutura física, que a sua estrutura física sempre foi transformada, é só a gente estudar a ciência, mas que essa transformação principal que vai acontecer no planeta é uma transformação interna dos seus habitantes. Uma transformação que vai trazer à tona valores. Então, a base dessa transformação é nós construirmos valores dentro de nós. Ou seja, construir a nossa casa não na terra, mas na rocha. Vamos lá. A passagem que nos cabe essa manhã é a seguinte. Vamos lá. Está em Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 43. Disse assim Jesus: E como foi nos dias de Noé,
Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no morrinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, se nós soubéssemos exatamente, se isso tivesse exatamente uma data, um dia, uma hora, mas não. Todo esse processo como a gente disse, é um processo, são etapas, já está acontecendo há muito tempo já. Então, o momento de mudança, o momento de vigiar é hoje, aqui, agora. Para a gente conversar um pouquinho, essa nossa conversa da manhã, ela vai se dividir numa conversa que eu vou informar alguns dados para vocês e, ao mesmo tempo, levar subsídios de formação. Então, para nós começarmos a entender essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que entender algumas características desse povo, do povo de Israel, no qual eu me utilizei de um livro muito bom, intitulado A Caminho da Luz, de Emmanuel, que é um livro que vai falar sobre a história kármica do nosso planeta. Não é um livro de história, é um livro que vai estar mostrando o tempo todo o nosso comportamento, o comportamento da humanidade terrestre e a lei de ação e reação em cima. Vai mostrar toda a gênese do nosso planeta, como ele foi habitado, quem eram os seus habitantes, a característica dos espíritos que aqui habitam, e vai mostrar cada comportamento, cada atitude desse habitante, o que ocorreria futuramente com a humanidade terrestre. Então, é muito mais do que um livro de história. Como Emmanuel disse, ele não estava escrevendo um livro de história, porque ele mesmo disse que já tem muitos livros de história, ele não precisava escrever mais um. Mas ali retrata todo o comportamento de nós, humanidade, espíritos imortais, e as consequências desse comportamento. Bom, o povo de Israel, como nós sabemos, ele faz parte, esse povo, dos espíritos que foram exilados de um sistema chamado Capela. Faz parte. Era um povo que tem uma característica, tinha e ainda tem, mas uma característica de uma raça muito forte, muito homogênea, e que com certeza sempre tiveram e ainda têm a certeza e a crença na existência de um Deus único. Aliás, essa era a missão desses espíritos ao reencarnarem aqui no planeta Terra. Eles viriam trazer a noção, a ideia exata de um Deus único, e eles tinham por missão disseminar isso por toda a Terra. Mas tem um problema. Se esse povo tem essa fé forte e tem essa crença forte, tinha e tem, eles também foram um povo que ainda tinha muito orgulho no coração dele. Portanto, era um povo que, por ser muito orgulhoso, eles eram um povo que tinha muito pouco contato com as outras raças. Muito pelo contrário, eles até se afastavam, porque eles sempre acharam que eles foram os escolhidos, que eles estavam superior à humanidade toda terrestre. E por causa desse orgulho muito grande, eles acabaram não cumprindo com a sua missão, que era exatamente disseminar a ideia de um Deus único em toda a face da Terra. Mas o orgulho deles separaram eles, eles passaram a viver muito uma comunidade fechada e sempre se sentindo superior a todas as outras raças. Tanto é que eles falavam os judeus e os gentios. Tudo que não era judeu era gentio. Então, eles sempre cometeram esse erro durante toda a trajetória deles, eles cometeram esse erro. Eles vieram com uma missão, e essa missão principal eles vão falhar. Isso nos diz Emmanuel.
Então a gente vai ver que este povo que tinha uma missão toda especial, ele tinha também na sua bagagem um grandiosíssimo problema. O problema era, e começava exatamente aonde? Na criação. Ou seja, na criação nós vamos estar nos reportando a Adão e Eva. O que acontece com Adão e Eva? Isso é para acordar vocês. O que acontece? Hein? Foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque, segundo a lenda, eles comeram da maçã. Ou seja, eles infringiram um princípio, infringiram uma lei. Isso é a lenda. Mas nós sabemos que, na realidade, foi por mau uso do livre-arbítrio. E aí, em função disso, conta lá essa passagem, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, não cabe. E aí eles foram expulsos do paraíso. E aí, essa questão deles não poderem ter tido comido o fruto no qual eles comeram, que na verdade era o mau uso do livre-arbítrio, isso fazia parte de uma aliança entre eles e Deus. Ou seja, não podia fazer isso, usar mal o livre-arbítrio, né? Então eles quebram com essa aliança. E aí o que acontece com eles? Eles são expulsos, eles vão sofrer um processo de exílio e de êxodo. Por quê? São expulsos do paraíso. Até que dentro desse processo de sofrimento, o sofrimento a gente sabe que é um dos mecanismos que nos ajudam ao nosso processo de evolução. E aí, de sofrimento em sofrimento, eles vão tentando construir dentro deles o processo deles de redenção, ou seja, de recuperação, de transformação, de mudanças internas. Então, segundo o Haroldo Dutra, ele fala que, em Celeiros de Redenção, que o eixo temático da Bíblia, do Velho Testamento, ele gira em torno disso aí, sempre, criação, aliança, exílio, êxodo e redenção. E vocês vão falar assim, mas isso dentro de um processo repetitivo? Sim, porque eu acabei de dizer que eles eram um povo que é muito orgulhoso e que eles viviam falhando na missão deles. Aí eles falhavam, tentavam novamente fazer uma aliança, ou seja, fazer uma promessa, tentavam novamente se religar às leis, ao Criador, e novamente o orgulho colocava eles a perder todo aquele processo novamente. Aí eles voltavam de novo, nova aliança, novo exílio, novo êxodo e nova redenção. Então, por isso que dentro o eixo temático do Velho Testamento é esses fatores que estão ali. Primeiro, a primeira aliança, na realidade, ela existe para resolver o problema da criação de Adão e Eva, que a gente já viu que estava relacionado ao bem e ao mau uso do livre-arbítrio, onde quase sempre nós erramos. Por quê? Porque nos deixamos arrastar pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. Porque se a gente for ver, se esse povo tem essa trajetória de fazer aliança, exílio, êxodo, redenção, que na verdade é o mau uso do livre-arbítrio, nós vamos ver que esse processo, ele também se encaixa na nossa realidade como espíritos imortais. Porque quantas vezes nós erramos? Inúmeras. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reencarnados de novo no século XXI. É muito provável que nós fizemos parte desse contexto, dessa humanidade, dessa época, com certeza. E, no entanto, novamente estamos aqui reencarnados. Novamente estamos passando por processos de dor, de sofrimento, ou seja, de provas, de expiações. Por quê? Porque durante os nossos processos reencarnatórios, nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. E a cada uso mal do livre-arbítrio, nós, consequentemente, se plantamos uma má semente, nós vamos colher frutos que não são bons, mas que é da nossa responsabilidade, porque eles fazem parte do uso do nosso livre-arbítrio. E a mesma coisa se encaixa naquele povo, naquela história da criação. Então, a primeira aliança que foi feita com eles, que eles faliram, e que depois logo vai haver outra aliança, é para quê? Para resgatar o processo inicial, o mau uso do livre-arbítrio do homem, da humanidade. Bom, os outros processos de aliança que vão acontecer são para resolver
o problema inicial, ou seja, o problema do mau uso do livre-arbítrio, e também para corrigir os problemas da aliança, ou seja, de outros maus usos do nosso livre-arbítrio. Então, mostra o quê? Que nós somos espíritos que estamos sempre reincidivando no erro. Então, primeiro é para resolver um problema original, que era o mau uso do livre-arbítrio. E o outro, o mau uso do livre-arbítrio inicialmente e o mau uso do livre-arbítrio que foi continuado por nós. Então, a gente vai vendo que eles têm um problema que eles não conseguem refletir, reflexionar, e não há mudanças dentro deles. Eles repetem os processos, repetem o padrão. E aí vai a reflexão. E nós, independente de fazermos parte ou termos feito parte do povo de Israel, nós estamos dentro desse processo? Sim ou não? De mau uso do livre-arbítrio? Sim. Nós estamos dentro desse processo. E é por isso que a gente vai tratar aqui essa manhã, refletirmos um pouco sobre o uso do nosso livre-arbítrio. Bom, só para informar, a primeira aliança feita após foi a aliança com Noé. Todo mundo sabe da história do dilúvio. Essa foi a primeira aliança. Mas nós tivemos outras alianças. A aliança de Abraão, onde Deus promete a ele que ele conseguiria uma terra para o seu povo, porque o povo era nômade. E aí também vai acontecer um problema nessa aliança, tudo errado. E aí nós vamos ter outras, como por exemplo a de Moisés, que novamente é feito aliança com Deus. Moisés traz os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e quando ele desce, o povo estava seguindo as leis. O que acontece quando Moisés desce? O povo estava deixando de adorar um Deus único e estava adorando um bezerro de ouro. O espírita tem dificuldade com o Velho Testamento, né? Então, novamente a gente vê que toda a missão de Moisés, que ele tinha deixado, ele passou 40 anos com aquele povo que saiu da escravidão do Egito, para que aquele povo pudesse abandonar aquela cultura, deixar para trás o politeísmo. Ele caminha durante 40 anos no deserto, tentando educar aquele povo, aquele trabalho todo. E quando ele se afasta por um período curto, que não era nem tão grande assim, quando ele volta, o que acontece? O povo já estava novamente reincidivando nos erros, voltando novamente à idolatria. Mas Moisés, como um grande líder, sem entrar em detalhe, ele tinha uma grande missão também, tornar acessível, porque olha lá, essa era a missão deles, a todas as nações, né, o grande ensinamento, que era o quê? O ensinamento do Deus único para toda a nação. Tornar isso popular, não ser tão somente estar voltado para uma comunidade, para uma nação, para uma raça, para um povo, mas tornar todo esse conhecimento acessível à humanidade, porque essa era a grande missão desse povo, levar esse ensinamento para todas as outras culturas. Mas foram feitas várias outras alianças depois de Moisés. Por quê? Porque novamente o povo erra e pelo seu orgulho ele não consegue levar a sua missão avante. O que nós estamos vendo? Que existe uma chaga que está impedindo que esse povo leve a sua missão avante. Quais são as duas chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo ou vaidade, né? E isso ainda afeta todos nós também em comunidade, como... Pois é. Então, da mesma forma que afetava aquele povo, ainda afeta a gente de outra forma também. Então, o que faz esse povo novamente errar é o orgulho em demasia que tem esse povo, que se fecha sobre si mesmo e fica com aqueles ensinamentos cristalizados só para eles, não querendo passar isso e aceitar que o outro também é tão seu irmão quanto os de raça, né? Os de raça próxima. Então, foram feitas várias alianças além dessa, só para informar a vocês, mas todas as vezes o povo vai falir e aí começa todo aquele processo de novo. É rompido a aliança, vai acontecer o processo do exílio, o processo do êxodo, para alcançar o que dentro deles? O processo de redenção.
Toda vez que eles falem novamente pelo processo de orgulho e egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, o que acontece? Rompe com a aliança. E aí, repete-se todo o processo novamente. Só que nós estamos num período de transição em que nosso Senhor Jesus Cristo deixa lá no sermão profético que existiria uma aliança que seria definitiva, que é a aliança com Ele, porque Ele havia prometido que Ele viria à Terra pessoalmente, trazer os seus ensinamentos e que Ele faria uma aliança definitiva. O que é essa aliança? Seriam todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, deixou esses conhecimentos, como a gente estava lendo a passagem aqui que o Flávio falou, saber e fazer. Ele contava que, deixando seus conhecimentos, nós iríamos fazer o que com esses conhecimentos? Nós iríamos colocá-lo em prática. E o que aconteceria com aqueles que não colocassem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em prática? Romperia com a aliança, passaria pelo exílio, pelo êxodo, para chegar no processo de redenção. Só que tem o seguinte, essa aliança agora é uma aliança definitiva. Ou seja, nós podemos, é um alerta, nós podemos repetir a história dos capelinos. Por que os capelinos foram exilados de capelas, vocês sabem? Foi porque eles tinham pouca evolução intelectual? Não, eles tinham pouca evolução moral. Ou seja, eles não foram capazes de viver a aliança. O que era a aliança? Essa comunhão com Deus, de viver as suas leis, que está escrita onde? As leis divinas? Na consciência. Então, os capelinos que não quiseram vivenciar, desenvolver os processos morais, a vivência, pôr em prática os ensinamentos morais, que só tem um jeito da gente pôr em prática o ensinamento, é na vida de relação. O que aconteceu com eles? Como eles não estavam se moralizando, eles foram convidados a se retirarem do sistema de capela e virem aqui para o planeta Terra. Para quê? Para alavancar o progresso intelectual dos terráqueos e também auxiliá-los no seu processo de evolução moral e, ao mesmo tempo, auxiliar com os seus conhecimentos, alavancar também o progresso moral dos espíritos que aqui estavam. Por quê? Porque eles tinham conhecimento. O que eles tinham que fazer era pôr esse conhecimento em prática, que era o que eles não queriam fazer. Então, essa aliança hoje, nesse processo que nós estamos vivendo, nessa transição, ela é uma aliança definitiva. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que se nós não nos encaixarmos nesse modelo de transformação, nós também teremos o nosso passaporte carimbado para um outro sistema, que não é o nosso mais aqui, um outro planeta. Então, isso é um alerta, por isso que essa aliança agora é uma aliança definitiva. Nós já viemos errando em outras reencarnações, mas agora o processo de seleção é um processo definitivo, não tem mais volta. Foi? Vamos lá. Lembrando aquele círculo vicioso deles. O problema deles estava na criação. Na verdade, recapitulando, mau uso do livre-arbítrio, más escolhas. Más escolhas vão dar como consequências processos kármicos muito negativos, fatores expiatórios. Por isso eu disse para vocês que, como o planeta está em transição, o melhor agora é não criarmos mais processos expiatórios com nada nem ninguém, mas sim focar nos processos expiatórios que estão inseridos na nossa vida, procurando resolvê-los, aceitando, trabalhando com isso. Para quê? Para sairmos desses ciclos reencarnatórios de dor. Aí eles erraram nesse princípio, fizeram uma nova aliança, ou seja, se arrependeram, vão expiar e vão reparar. Nisso consiste a aliança, no arrependimento. O que é arrependimento? Tomei consciência que falhei. Tomei consciência que falhei, o que eu tenho que fazer em seguida? Cair dentro de um processo de reparação, de construção. Primeiro eu passo pela expiação, que eu vou colher as sementes equivocadas que eu plantei, eu vou receber, e em seguida
aproveitando os processos expiatórios, se a dor for convertida em experiência, porque a dor pode não ser convertida em experiência, quando nós somos rebeldes, ao invés da dor ser convertida em experiência, ela é convertida em sofrimento, que é quando a dor se torna um processo crônico, mas o processo é para transformarmos a dor em experiência. Se conseguirmos fazer isso, nós vamos crescer espiritualmente e emocionalmente, e aí nós vamos ter o processo de reparação. Mas, se nós não entrarmos dentro desse processo de reparação, o que vai acontecer com a gente? Exílio, êxodo, para chegar no processo de novo de redenção, que é o de reparação. Então, novamente, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, como nos tempos de Noé, porque ele estava querendo se referir a quê? A primeira aliança, mostrando que nós havíamos falhado. E o que será que estava acontecendo lá, naquele tempo de Noé? Sem entrar em detalhes, por que é feita aliança entre Deus e Noé? Porque aquele povo, aquela terra, aquela comunidade estava cheia de violências. Em função disso, ocorre um grande período de sofrimento, que também não vamos entrar em detalhes se houve ou não houve o dilúvio, se o dilúvio foi local ou não foi, não é essa a questão. A questão é que ocorre um grande período de sofrimento para aquela coletividade, sofrimento esse que nós sabemos que não foi imposto por Deus, porque os sofrimentos que nós vivemos, eles são em decorrências do mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí aquele povo, então, passa por todo um período de sofrimento, para quê? Para alcançar o processo de redenção novamente e tentar chegar a fazer uma comunhão definitiva com Deus. O que é essa comunhão? Viver as leis de Deus na vida de relação. Então, a terra estava cheia de violência. E hoje, como está a terra? Cheia de violência. Poderiam me dar exemplos de algum tipo de violência aqui na terra? Um só. Não vou entrar nisso. De jeito nenhum, isso é polêmico. Polêmico e às vezes um pouco descaridoso. Desculpe. Por favor, sem ser esse. Maus tratos aos animais. Hein? Tráfico de drogas. O que mais? Hein? Pedofilia. O que mais? Corrupção. Violência contra a mulher. O que mais? E os processos mais sutis? Por exemplo, quando as nossas necessidades primárias não são atendidas. O que são necessidades primárias? Comida, abrigo, educação, saúde. Parece que isso não é violência quando a gente não tem acesso a nada disso, mas isso é violência. Isso é violência. Hein? A pior delas, porque é assim discreta, mas é essa falta de atenção com as necessidades primárias que vão gerar todas essas violências outras aí que vocês acabaram de falar para mim. Que quando uma pessoa não tem acesso ao básico, ela muitas vezes não consegue converter essa dor em experiência. E aí ela cristaliza dentro do processo da dor, ou seja, ela transforma aquilo no sofrimento, e aí vem a violência, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não consegue digerir isso. E aí nascem os processos de violência, que muitas vezes são alimentados por nós. Sabe por quê? Porque o processo da fome, o processo da miséria, isso é só um fator político ou isso é um fator social também? Se é social, envolve a gente? Envolve. Envolve a gente. Envolve a gente que muitas vezes pelos nossos interesses pessoais, a gente olha só para os nossos interesses pessoais. E a cada vez que nós nos voltamos para os nossos interesses pessoais, nós estamos negligenciando os interesses da coletividade. E como eu disse para vocês, se a gente não viver os interesses da coletividade,
nós não vamos sanar os processos de violência, não vai haver transformação aqui na Terra. Porque nós vivemos em coletividade. As leis de Deus são fraternas, são universais, ou seja, são para todos, não é para uma minoria ou para uma fatia da sociedade. Se é para todos, todos têm direitos? Sim, mas todos também têm obrigações. Então, enquanto a gente viver dentro daquela chaga da humanidade, quais são as chagas da humanidade? O orgulho e egoísmo. Por que o povo de Israel errava muito? Porque era um povo muito orgulhoso. E, ao mesmo tempo, se era um povo separatista, era um povo egoísta? Olha as chagas da humanidade. Então, a história daquele povo, ele ainda se reflete na atualidade? Possivelmente foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa essa passagem, que foi intitulada Tempos de Vigilância, ele começa assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso que eu falei, como era no tempo de Noé, uma época cheia de violências, como nós estamos vivendo hoje? Aprendemos já a lição? Não. Ainda estamos com a lição em rascunho. Errando, apagando, voltando, fazendo de novo. Então, por isso que eu tive que dar uma introdução, mostrar sobre os problemas da aliança. O que é aliança? É fazer a comunhão, a ligação com Deus. Quando é que eu estou ligada com Deus? Quando eu vivo as suas leis. Aonde é que eu posso exercitar, vivenciar e exercitar a vivência das leis divinas? Na vida de relação. Volta tudo de novo, na vida de relação. Na relação social, na relação familiar, na relação a dois. É nessa vida que a gente faz. Vamos seguir? E aí a gente viu o que era violência. A gente viu que tem outros tipos de violência. Tem violência também emocional e psicológica? Tem. Qual é essa violência? Poderiam alguém me citar algum exemplo? Gostaria de citar? Para ser rápido e abranger muitas coisas ao mesmo tempo. O desrespeito é uma forma de violência emocional muito grande. Foi falado aqui de desrespeito à mulher, desrespeito aos animais, desrespeito às crianças. É uma forma de violência emocional também. Que às vezes nós não atingimos o físico da pessoa, mas atingimos a parte emocional. Será que é também uma violência emocional e espiritual eu tirar a esperança das pessoas? Destruir a fé delas? Ou desrespeitar a fé com que a pessoa tenha? É também. Quantas violências a gente tem para tratar dentro da gente? O preconceito é uma violência? Seja em que âmbito for esse preconceito, racial, ligados à parte sexual, ou a que parte for, é sim. Não importa. Isso é violência? É. De qual violência nós temos que dar conta? De qual violência nós, como individualidade, nós temos que dar conta? Da nossa. Toda vez que a gente assiste um noticiário na TV, ou em qualquer outro lugar, qualquer meio de comunicação, e aquele noticiário me promove uma indignação, e eu levanto, eu fico irada, qual é a violência que eu tenho que trabalhar? A minha, que acabou de encontrar ressonância com a do outro lá. Você vai falar, não é. Fulano de tal matou uma criança, violentou ela e matou. A gente fala, se a gente falar assim, miserável, a gente está contribuindo com essa violência ou está exterminando ela? Contribuindo. Tem uma amiga que fala assim, a gente está colocando mais um tijolinho no umbral. É verdade. E aí a gente fala assim, essas pessoas são tão violentas, né? Mas a violência, a única violência que nós podemos combater é a nossa. E a nossa está bem exacerbada. E diz lá essa passagem, Jesus diz, e não perceberam o que estava acontecendo lá com Noé. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do homem. Por quê? Assim, da mesma maneira. Porque estava todo mundo distraído, não é verdade? E nós andamos distraídos?
muita distração. E nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós teríamos muitas distrações. Mas a pior de todas as distrações é a distração de nós mesmos, de quem nós somos. Essa é a pior distração que tem. Às vezes a gente chega dentro da nossa casa, liga tudo, não é? Televisão, não sei o quê. Acontece isso às vezes, não é? Porque a gente está tão distante que a gente precisa da barulheira ao redor. Mas a gente deveria entrar para dentro da nossa casa e aproveitar daquele silêncio da casa para a gente ouvir o barulho que está dentro do nosso coração. O barulho do distanciamento de nós mesmos. Porque quanto mais distante nós estivermos do nosso mundo interior, dos nossos problemas, da nossa dor, mais distante nós vamos estar do próximo. Porque ninguém vai dar aquilo que não tem. Se eu não consigo nem sequer lidar com os meus problemas, com as minhas dores, eu vou conseguir lidar com os problemas e com as dores do outro? Não vou. Não vou. Então, como ele disse, Jesus, nós estaríamos tão sem percepção, que nós não perceberíamos essa transformação. E quantos estão vivendo dentro dessa sociedade e não percebem que precisam trabalhar a sua violência interna? Porque não é da violência do outro que eu tenho que dar conta. É da minha violência. Nós estamos hoje vivendo, muitos de nós falamos, num período de inversões de valores. O que são valores morais? Nós sabemos que são um conjunto de regras, de leis, de costumes que nós devemos respeitar. Quando a gente inverte esses valores, quando saímos dos códigos moral de proceder, de todo esse código moral de proceder, o que nós estamos fazendo? Invertendo os valores, porque eu estou saindo, não é assim? Mas só inverte valores quem conhece os valores, não é? Se eu não conheço, eu vou saber que eu estou invertendo? Só que nós temos que entender, que já há estudiosos falando sobre isso, que hoje nós estamos vivendo num período de confusão de valores. Olha só que coisa estranha. Por que é confusão de valores? Porque nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Será que isso é fato? Vamos lembrar uma pequena passagem da nossa história para a gente entender um pouquinho. O que se viveu na década de 60? O que se viveu? Aqui todo mundo passou pela década de 60, já ouviu falar nela. O que se viveu? Libertação sexual. Nós saímos de um período que nós estávamos muito reprimidos, não foi assim? Era uma comporta que estava ali, contendo todos nós. E aí, de repente, abriram aquela represa, o que aconteceu? Nós saímos de um polo que estávamos muito reprimidos e caímos aonde? Polo oposto? Sim ou não? Sim. Então, nós saímos de uma falta de sabedoria, em que não podíamos nada, e caímos no polo oposto, que se podia tudo. E já pararam para pensar que desde essa década, foi assim que muitos de nós, da década de 60, educamos os nossos filhos? Tudo pode. Se tudo pode, o que pode e o que não pode? Só sabemos nós, se formos anteriores à década de 60 ou da década de 60. Porque quem não é, o que vai saber? Nada. Nada. Tínhamos regras para viver? E hoje temos? Não, o importante, tem até uma frase, o importante é ser feliz, mesmo que isso custe a vida do outro, física, emocional ou espiritual, porque não tem problema, porque a violência está em voga. Estou falando alguma coisa errada? Não. Então, a gente está vivendo hoje um período que vai muito além da inversão, mas é a confusão. Muitos não sabem mais o que é o certo e o que é o errado. E aí a gente vai viver um período que, como são as relações de amor? São só superficiais. Só há envolvimento, mas não há entre as pessoas comprometimento. Porque cada vez que nos comprometemos, estamos dando muito de quem? De nós. E aí a gente não quer dar de nós, não é? Por quê? Por que a gente não quer dar de nós? Essa deveria ser a pergunta. Por quê? Porque se eu der de mim e não for correspondida,
Isso vai me promover o quê? Dor. E aí eu não quero lidar com dor, porque o importante é ser feliz a qualquer preço. Então, o que a gente criou? Um mecanismo em que a gente só se envolve com as pessoas, mas não se compromete. Mas, em função disso, as relações estão sendo o quê? Superficiais. Isso é violência? Violência emocional. É autoviolência e violência com o próximo. Até porque a gente só dá aquilo de que tem. Se eu estou me violentando, o que eu tenho para dar para o outro? Estamos vivendo num período de grande consumismo. E aí nós temos um planeta em que temos uma fatia da sociedade e que tem muito e uma fatia da sociedade que não tem nada. E nós falamos das necessidades primárias. Quando elas não são atendidas, o que elas podem gerar na sociedade? Violência. Nós somos responsáveis por essa violência? Só se a resposta for, nós somos consumistas? Aí eu não sei. É a resposta de cada um. Sem contar que esse consumismo está enchendo o planeta de quê? Lixo. O que a natureza levou bilhões de anos para construir e nos fornecer de reservas, o que nós estamos fazendo? Gastando em semanas e meses tudo que ela levou bilhões de anos para construir. Isso é desrespeito ou é respeito? Isso é violência ou não violência? Vamos lá. Estamos vivendo um período de competição ou de cooperação? Quem perde com a competição? Todos. Quem ganha com a cooperação? Todos. Mas quem é que pode fazer prevalecer um ou outro? Quem? Nós. Vamos seguir? Então, a inversão de valores, ela é consequência desse relativismo que nós estamos vivendo. As pessoas querem ser felizes. Para ser felizes, o que elas fazem? Relativizam tudo. Vivem como querem, do jeito que acham. Jesus ensinou como nós deveríamos viver em sociedade com os outros? Qual foi? Como foi? De que maneira que ele disse que nós tínhamos que viver em sociedade? Fazendo com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Mas se a gente não sabe nem o que a gente gostaria, na verdade, porque a gente não sabe nem mais o que é valor, nós saberemos o que fazer? Como poderíamos reverter isso? Que agora é pergunta. Porque existe uma fatia da sociedade, como nós falamos, que foi gerada após a década de 60 e criada, educadas dentro desses princípios de libertinagem. Como nós podemos fazer para consertar isso? Praticando bem. Então, é prática. É fazendo o outro mudar ou vivenciando bem? Vivenciando, conforme a mensagem colocou ali. Porque se nós vivermos, praticarmos o bem, nós vamos estar mostrando na prática, palpavelmente para o outro, que o bem é possível e que vale a pena ser vivido. Então, essa responsabilidade é de quem? De quem tem consciência dela. De todos que aqui que têm consciência dela. Então, a responsabilidade maior é de quem tem a consciência desperta ou quem está com a consciência adormecida? Que é o que nós vamos falar quando chegarmos nas parábolas das virgens, das 10 virgens. Vamos falar sobre esse despertamento de consciência, que também está inserido no sermão profético. Então, a responsabilidade é de quem? Nossa. Vamos seguir que o meu tempo está acabando. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, vigiai porque não é um tempo marcado, é um período, é um processo de transformação. Vigiar é trabalhar. Trabalhar o quê? A minha consciência. O meu reto agir. O que é reto agir? É isso que a gente tem que entender. Exemplo. Se alguém for ingrato comigo, um exemplo. Como eu devo agir com essa pessoa? Sendo grata, com amor. Se alguém for indiferente comigo, como eu devo agir?
com carinho, com dedicação. Se alguém me desamar, como eu devo agir? Amando, muito, mais ainda. Claro. Me falaram que é difícil. Isso é possível, porque Jesus disse, se alguém vos bater na face direita, você deve dar o quê? A esquerda. Não é para deixar para bater, não é nada disso. Porque Jesus não ensinou a lei do auto-suplício, do auto-flagelo. Ele ensinou a lei de amor. Então não é para dar a outra face para o outro bater, não é isso. É para dar ele um novo parâmetro, uma nova forma de comportamento e de agir. É isso que ele quis dizer. Então, se alguém for violento com você, né, porque te bater na face direita, como você deve agir com ele? O que é dar à esquerda? A face esquerda? É agir com a não violência, com amor. Isso é a passagem dele. Ele disse que isso era possível. Isso é possível? Muito. As mães fazem muito isso com seus filhos. Vem o filho, distrata a mãe e o pai. Como é que a mãe e o pai agem? Meu filho, eu te amo. Não é assim? É possível, então, viver isso? Se sabemos viver isso em pequenas escalas, se somos bons com os nossos filhos, né? Podemos ser bons com os filhos dos outros? Até porque o filho do outro, numa escala maior, é filho de quem? De Deus. Deus é o que nosso? Pai. Somos irmãos. Querendo ou não querendo. Isso é o reto agir. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas só há um jeito de trabalhar a nossa violência. Porque se trabalhar a nossa violência, se alguém for ingrato com você, ser grato é muito difícil, né? A ingratidão é um dos sentimentos mais horríveis, na minha opinião. Hoje temos dois tipos de pessoas dentro dessa nossa sociedade, que uma fatia está com a consciência desperta e a outra não está. E esses tipos de pessoas que estão com a consciência adormecida são aquelas que negam que a sociedade está sem valores. Ou quando ela não nega a outro tipo de pessoa, é que ela tem um pensamento mágico. Ela acha que isso tudo vai melhorar de repente. Ou que vai vir um grande salvador para mudar isso. Mas conforme Jesus ensinou, quem é o responsável por tudo isso? Quem é o responsável por esse planeta estar desse jeito? Cada um de nós. E quem deve fazer essa transformação planetária? Cada um de nós. Ele deixou subsídios? Sermão do Monte. Ali tem toda a conduta moral que nós precisamos. Inclusive o que eu falei, dar a outra face está dentro do Sermão do Monte. Amar o próximo está dentro do Sermão do Monte. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamão, está dentro do Sermão do Monte. Quase todo o Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês não sabiam, está embasado dentro do Sermão do Monte. Abram e vejam as passagens, vocês vão ver que estão inseridas dentro do Sermão do Monte. Então, o código de moral já foi lançado. O que nós precisamos fazer? Agora é só viver. E que o Mestre Jesus possa nos dar força, fé e coragem para nós vencermos a nós mesmos. Muito obrigado e um bom dia para todos.